Sejam bem-vindos a mais um Porque Eu Faço O Que Eu Faço, novamente aqui de Gravataí, no nosso estúdio, né? Iniciamos hoje com esse cara sensacional, Tonho Croco, né? Então, o André vai apresentar melhor, depois ele vai ter a fala também. Agradecer ao nosso patrocinador, Catara Pinturas, está com a gente aí desde o início e vai se perpetuar. E é isso, siga a gente nas nossas mídias aí, siga a gente no Instagram, né? Se inscreva no YouTube e o André vai fazer o início aí. Seja bem-vindo, Tonho. Obrigado. Então, agradecer o espaço a todos. Hoje é um dia muito importante, profissão executável, tá? Dispensa apresentação, mas é cantor, produtor, poeta, instrumentista, vocalista. Tonho Croco, seja muito bem-vindo aqui, então, ao Profissão Executável. E eu já começo de antemão, Tonho, fazendo uma pergunta para ti. Por que tu faz o que faz, cara? Seja muito bem-vindo, Tonho. Obrigado pelo convite. O que eu faço? O que eu faço? Olha, a música me escolheu, então eu tenho que fazer o que tem que ser feito, né? Eu queria mesmo ser desenhista de história em quadrinho, queria desenhar o Thanos, o Wolverine, o Batman. Mas eu mandava meus desenhos para essas empresas e nunca me responderam. E aí tinha aula de música, tinha flauta doce no Champanhar. Com 10 anos ali eu comecei a tocar flauta doce. Aí no outro colégio, o Tiradentes, tinha canto coral. Aí um colega me ensinou uns acordes no violão, o Gabriel. E aí outro tinha gaita de boca. Quando eu tava tocando, cantando assim no colégio. E o Carlos Bica chegou assim: vamos fazer tem um barzinho ali na Mariante, lá em Porto Alegre, né? Sim. Eu consegui uma data lá. No primeiro, isso em 1990, 89 ou 90. Esse primeiro voz e violão, assim, né? Acabou a noite, assim, o cara me deu como se fosse R$50, assim, como se fosse hoje R$70, sei lá, uma coisa assim. Na época era muito dinheiro para um moleque de 15, 16 anos, assim. Então a música me escolheu, já na primeira tentativa já deu dinheiro, aí já teve uma segunda data, já começou com... Aí o terceiro show foi em Estrela, na cidade onde a minha mãe nasceu, lá no Vale do Taquari, na Soges, lá no Cia Bar, quando o Cia Bar era ali no centro, perto do hospital, perto da pista de Caloi Cross ali, de bicicross. Caloi Cross, Caloi né? Cross. Nós somos desse período aí. Isso. Cara, também um sucesso, sabe? As coisas foram acontecendo. Daí em 90 eu entrei na Ultraman. Eu não tinha banda, eu cantava em bar, assim, em voz e violão com outros amigos, né? E aí a minha primeira banda mesmo foi a Ultraman, porque os meninos ali estudavam comigo, né? E me convidaram. Então a música me escolheu, porque começou a dar certo já desde o início, desde as primeiras apresentações, já teve um retorno, assim, as pessoas, pô, legal tu cantando, legal tu tocando, e tá aqui o dinheiro, sabe? Foi... E enquanto que o desenho de quadrinhos, eu fiquei anos estudando desenho, fiquei anos desenhando, assim. Me lembro eu tenho tudo guardado, assim, são pilhas e pilhas, assim, de desenhos da Marvel, DC, até de outros filmes, assim, tipo Robocop, tem lá um desenho do Robocop, tem o Wolverine, tem o Batman, tem o Coringa, tem, sabe, da DC Comics, da Marvel, tem coleções, assim, da Super Aventuras Marvel, da Novos Titãs, histórias em quadrinhos, assim, desde o número 1, assim, tá tudo lá jogado, assim, tá esquecido, assim, uma parte da minha vida que teve um começo, meio e um fim. Que legal. E aí quando a música entrou na minha vida, daí eu não parei mais. Que legal, cara, que sensacional. Ô, Tonho, assim, cara,
tu começou muito jovem, tu falou, olha, violão, tomei umas aulas com meu amigo e tal. Mas quando tu percebeu, cara, a questão do timbre, assim, da afinação, porque tu tem um timbre muito marcante, assim, e tu começou jovem, e eu também escutando teus discos e tal, tu tem a questão da voz, ela se mantém, assim. Mas quando tu percebeu que tu era afinado, assim, como é que chegou isso pra ti? Tipo, opa, vou bem aqui, né? Quando eu fiz o teste pro coral, eu meio que foi um teste, assim, com desdém, né? Tipo, meus colegas, assim, eu não quero coral, não quero ficar cantando. As pessoas não queriam ser cantores, ou tinha esse preconceito, assim, tipo, coral, ou cantar ópera, essas coisas, né? O coral é uma coisa mais... Sim. O repertório de um coral, tu não vai cantar Chico Buarque. Quer dizer, pode cantar, assim, não vai cantar Anitta, vai lá, tipo, nessa geração agora. Tu vai cantar, de repente, Giuseppe Verdi, o Coro dos Escravos Hebreus, esse que a gente cantava. Va pensiero durare dorate. E até coisas do repertório brasileiro também. É meia-noite, a caveira amassou, a encruzilhada, boitatá chegou. Eu tô falando da voz, né? A voz, ela muda. Quando eu comecei, eu era tenor, que é a voz mais aguda do homem, né? E hoje eu tô... Depois eu fui barítono, que é a média. E hoje eu tô, assim, um pouquinho pro baixo, que eles chamam, né? Pro baixo. Mas eu continuo ainda um barítono, né? É a voz média, assim. E tem uma curiosidade, assim, eu no Júlio de Castilhos, no Julinho, colégio onde eu fiz o 2º grau, além do Tiradentes, eu comecei a cantar as coisas do Guns N' Roses, assim, o Axl tinha aquela... E eu alcançava aqueles agudos, assim. Ali eu percebi que, nossa, até que eu vou lá em cima, até que eu vou bem, né, lá em cima, assim. E por quê? Porque eu era tenor, né? Mas depois isso foi mudando, assim. E a outra coisa, assim, que eu sempre tive péssimos hábitos, assim, pra voz. Nunca aqueci, fazia aquecimento, fumava cigarro, né? E isso é uma coisa engraçada, assim, eu já faz uns 7 anos que eu parei de fumar cigarro. Eu sinto que a minha voz foi melhorando. Olha aí, cara. Então, sim, a voz muda o timbre, muda a afinação, muda o fôlego. A gente vai envelhecendo. Claro. É um instrumento orgânico, né? E eu costumo incomodar todos os músicos, né? Músicos que tocam comigo. Geralmente o cara toca baixo e não quer cantar. Toca bateria. Baterista, então, nenhum baterista quase canta, né? Mas aí que tá, o primeiro instrumento é a voz. Tu nasce com ele, né? E depois tu desenvolve um piano, trompete, sopro, percussivo, o piano, guitarra, violão, etc. E então eu sempre fico incomodando ele, vamos cantar, põe um microfone aqui. Mas eu não canto. Não, mas tenta, começa a abrir, né? Um coro ali, só uma ajuda ali. Tu vai ver os vídeos assim principalmente banda gospel americana. Sim. Todo mundo cantando, os caras tocando baixo, teclado, mas cantando divinamente. Assim. Divinamente. Porque lá é onde é o primeiro instrumento, assim, o pessoal já cai no coral e depois vai pra banda. E às vezes aqui no Brasil primeiro cai na banda, primeiro cai na percussão. É muito comum isso, principalmente no samba, né? Certo. Primeiro vai pro pandeiro, vai pro surdo, tantã, ou cavaco, sei lá. Isso na coisa do samba, né? Mas eu vejo, assim, o rock vai pra guitarra, ou pra bateria, né? Eu acabei caindo tudo ao mesmo tempo, assim, coral... A flauta doce foi o primeiro instrumento, assim. Porque é baratinho, o colégio consegue comprar, todo mundo tem... E ali tu consegue as noções básicas, né? Dó, ré, mi, fá, as notas, partitura, sei lá. Que legal, cara. Show. Cara, sobre a Ultraman ali, né? Entrando um pouquinho na banda. Aí tu fala que tu fazia os teus desenhos ali e tal. E a banda já se chamava Ultraman, né? Isso. Eles te chamaram lá pra tocar. Depois tu conta um pouco como é que foi essa pegada. E tu já falou em vários lugares. Mas... E esse nome te chamou a atenção também pelos quadrinhos que tu fazia, pelo desenho do Ultraman, ou não tinha noção nenhuma da Ultraman com Ultraman? Como então, é que foi essa pegada aí?
A banda, ela já existia, o baixista, Pedro Porto, que tá até hoje, e o baterista que saiu da banda, o Zé Darcy. Os dois se formaram em biologia, na URGS. Lá na Bio, um tocava baixo, outro batera. Vamos se unir aqui, levar um som, fazer essa mistura que na época ali, anos 89, 90, 91, tava assim, fervendo. Era o rap com o rock. O Run DMC fez isso com o Aerosmith. Outsway, né? O Beastie Boys fez com o guitarrista do Slayer. O Public Enemy fez com o Anthrax. Enfim, o The Fala fazia um pouco isso aqui. O Gueto. Várias bandas, vários conjuntos, grupos, vários artistas, solo, etc. Então começou a banda assim com os dois, baixo e bateria. Aí eles foram testando um guitarra, foram testando um teclado e testaram 3 vocalistas antes de mim. E não dava certo, tanto que nunca tinha feito nenhum show a banda, né? Quando eu entrei, meio que já tinha nome a banda, e Ultraman com E, né, é uma alusão àquele personagem japonês, um seriado japonês que é com A, Ultraman, o Ultra-Homem, que era um policial. Ele era um policial japonês, e quando tinha esses ataques de monstros de outros planetas, ele usava a cápsula beta, era uma cápsula assim, e ele se transformava num robô gigante, assim, que era o Ultraman. Exato, o Ultra-Homem, né? E a gente botou Ultraman com E de Ultra-Homens, né? Então é uma homenagem a isso, a um período da nossa infância, a um personagem. Tem essa coisa também de ser ultra-pessoas, ultra-homens, ultramanos, Depois fizemos uma música chamada Ultramanos, né? E eu fui o terceiro ou quarto vocalista, porque eles testaram outros 3 e não deu certo. Quando eu entrei, tipo, acho que o pessoal, tipo, opa, entrou um cara com consistência, assim. E eu me lembro que já no segundo ou terceiro ensaio eu comecei a fazer letras, escrever, coisa que eu também não escrevia, não, só cantava. Por quê? Porque eu vi que ali era uma banda de trabalho próprio, autoral. Uma coisa é tu aprender violão, aprender a tocar em barzinho. Na época eu tinha que saber tocar Barão Vermelho, Legião Urbana, Cazuza, Engenheiros do Havaí, Nenhum de Nós. Cover, barzinho, e tá tudo bem. Eu acho que faz parte tu aprender, assim, repertório. Sim. Não mais o repertório nacional, né, no meu caso. E quando eu entro na Ultraman, eu vejo, já tem aqui umas 2, 3 músicas em inglês. Que na época também era outra coisa, era uma moda, compor em inglês. Pode ver, tinha o Sepultura, uma banda brasileira, só escrevi. O The Fala tava numa fase só em inglês. Pin-Ups, Yorodelic, um monte de banda, Second Come, um monte de banda brasileira, indie, ou rap, ou punk, hardcore, o Rato de Porão fez música em inglês. O Sepultura era só em inglês, praticamente, né? E então, Ultraman tinha essas músicas em inglês e eu, cara, mas espera aí, a gente tá no Brasil, né? E eu comecei a escrever já em português. Tem coisas em inglês ainda na minha fase, mas logo a gente acaba saindo daquela mistura ali do fundamento da Ultraman, que era rap com rock, assim, né? A gente começa a agregar o reggae, a MPB, o samba rock e outros gêneros. Da hora demais. Eu tava acompanhando o DVD e a questão ali da Katia Sumo, ali da rádio, que eu achei aquilo sensacional para aquele período, né? O pessoal mandou uma demo lá pro programa, hora do demo. Isso. E aí, pedindo também um vocalista e tal. E aí um amigo te contatou, olha só, os caras lá estão trabalhando vocalista. E naquele período tu era bem jovem, né, Tony? Devia ter 16 anos. Imagina, cara. Eu me lembro perfeitamente, assim, o guitarrista na época, o Júlio Porto, irmão do Pedro, ele estudava no Julinho também, o colégio Júlio de Castilhos, né, ensino... É na Zona Norte, né? Não, é no centro, ali na João Pessoa, perto da Ipiranga, da João Pessoa, com a rua Laurindo, assim, tu tá 2 quadras do Hospital Ernesto Dornelles, umas 3 quadras do Hospital de Clínicas e umas 4 quadras da Redenção. Bonfim para um lado e Cidade Baixa para o outro. Uma área bem, assim, central da Boêmia, assim. Sim. E ali próximo, acho que ali é bairro Santana, mas tu tá próximo do bairro Azenha
da Cidade Baixa e do Bonfim também. Legal. E só que o Júlio estudava de tarde e eu de manhã, mas a gente se conhecia do colégio. E esse nosso amigo em comum, o Alessandro, ele ouvia a rádio, eu também ouvia a Rádio Ipanema. A Kátia Suma, acho que ela tinha a hora do demo, então era Elétrica Live, Elétrica Ótica, tanto que o sarau elétrico, ela tem essa coisa com a elétrico, com a eletricidade, né? E sei lá se era todo dia ou continua, né, o projeto, né? O sarau elétrico. O sarau todas as terças no Bar Acidente, há 27 anos. Isso. E ela tinha uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, tinha um horário de fitas demos. O pessoal mandava as fitas cassete. Demo vem de demonstração, né? O pessoal não achava nada demoníaco. Aí via aquelas fitas demo, né? Com uma música, 2, ela tocava. E aí nisso o pessoal da banda, como eu te falei, já estava no 3º vocalista. Né? Eles pediram vocalista e DJ. Aí a Kátia rodou a música e falou, essa aqui é a Ultraman, de Porto Alegre e tal, e eles estão procurando um vocalista. Quem tiver aí interesse, liga aí pro telefone e tal. Na época não tinha e-mail. Isso aí, 90. Isso foi 90, né? E aí eu entrei. E só em 91 que a gente começou a fazer shows, porque a gente não tinha um repertório. Então foi de 1990 até 91, foi muito ensaio. Geralmente sábado. A gente ensaiava sábado, porque ali estudava. Sim, outro na faculdade, eu ainda no Júlio de Castilhos. Depois eu também trabalhava de padeiro, balconista, ali no Zé do Pão. E aí começaram os shows em junho de 91. E aí não parou mais. Sensacional, cara. Cara, sobre... Tu fala bastante dos teus filhos ali e tal, a gente acompanhou bastante essa pegada aí, né? E tu comenta que durante 3 anos tu passou sem dormir, né? E às vezes a gente, quando tá na noite, né? Agora eu tô velho, né? 30 já, né? Mas até pouco. 30, velho. Melhor idade. O 30 ainda não entra. Depois vira 40, 50. Aí deu. E quando tu tem do 30 ao 39... E essa questão, assim, de tu não dormir e tal, né? E quando a gente tá na noite, assim, e tal, a gente acaba também não dormindo, né? Em algum momento faltou... Porque a gente tava conversando agora no último entrevistado, o Gé até, ele trouxe essa questão de nunca teve um momento que ele perdeu essa questão de inspiração. O tempo todo ele disse, cara, eu tô sempre muitas ideias, nunca teve um momento que ele não ficou com a inspiração, aquela manhã ele tinha que buscar coisa. Tu teve esse momento de parada, putz, eu não consigo, não consegue sair Até hoje um pouco, vou te dizer. Até a chegada das crianças, porque no meu caso foram gêmeos, né? Então é tudo em dobro. O trabalho é em dobro, o amor é em dobro, o drama é dobrado também, a pensão é dobrada, 2 faculdades. Tá? Então. Mas também 2 abraços, né? Quando chega em casa são 2 abraços, é incrível. Ali, quando nasceram já... 0, não compus nenhuma música. Tem gente que compus um disco inteiro para as crianças. Nada. Até hoje um pouco, vou te dizer, até hoje. Eles estão com 8 anos e o meu processo de criação, ele freou, ele deu uma diminuída. Como eu te falei, até os 3 anos, até o desfraude. Quando eles desfraudaram, eles começaram a dormir bem. Aí a noite inteira dormindo. Nossa... Porque até 3 anos sem ir no cinema, 3 anos sem ver uma série, sem nada, exclusivamente fralda, né, comida, amamentação, né. Isso no meio veio a pandemia, né. Então, praticamente 2 anos eles são de 2018, né? Então, 2 anos de, exames de Covid numa criança, era muito ruim. Então não teve, tinha que evitar aglomeração, sabe? A banda não ensaiava, então eu me lembro assim, foram 3 anos sem compor nada, sem pegar no violão, sem entrar num palco. Quando começaram a fazer aquelas lives, lembra? Com máscara, coisa. Então, tenho inveja aí do Jerry, porque eu
Até hoje ele deu uma freada. No meu caso, eu acho que é isso. A vida começou a ter outras coisas. Quando eu não tinha filhos, eu acho que todo o pensamento, toda a tua potência, né? Seja ela intelectual, física, vai para um lugar canalizado. assim, né? Canalizado. E mudou o foco, mudou a direção. Eu vou muito mais na manha agora, na música, na composição. Tirar uma música, por exemplo, o cara tem um repertório, né? Vamos botar outra música, vamos botar mais 5 músicas novas, 5. Não existe. O cara tá ali com o mesmo repertório há muito tempo, assim, não muda. Que é um pouco ruim isso, né? As pessoas às vezes querem diferente, né? Ou diferente. Mas também, às vezes, o pessoal quer o igual, quer o mesmo sempre. Quer ouvir o Dívida, quer ouvir o Peleia, Preserve. Não tem muito... O Frank Sinatra diz que, né, que tu trabalha a vida inteira para criar um repertório. Depois que tu criou, não mexe mais. Mas isso aí é uma visão também do Frank Sinatra, um cara dos anos 30, 40, né? Estamos em 2026, né? Que é a coisa é mais dinâmica. Mas é isso, eu dei uma diminuída, assim, e parei por 3 anos, zero criatividade. Valeu a pena. Porque as pessoas não são iguais, por isso. Talvez o Jerry, ele teve um filho só, ele teve uma rede de apoio, né, as ideias continuaram vindo, ele teve como dar vazão e o próprio trabalho dele não parou, etc. O meu foi uma sequência de fatores que fez parar o trabalho, fez parar a produção. Teve o caso da pandemia, ele afetou globalmente todo mundo. Né? Então, se agravou no meu caso. Né? Então, as coisas conspiraram para ser desse jeito. Legal. Ô, Tony, voltando um pouco ali à questão da banda, eu vi que o Marcito, ele entrou a posterior, já estava rodando a banda e tal, mas não tinha... 96. Não tinha gravado o primeiro disco ainda, né? E eu achei muito legal, olha, isso que ele falou, que eles estavam gravando umas fitas demo e tal, e ele partiu com as fitas e tal, pegou um punhado de fita e foi pro centro do país, pro Rio e tal, porque naquele período eram as grandes gravadoras, né? Não era que nem hoje, as independentes, ou enfim, a tecnologia. Elas só estão disfarçadas de selo, exato, mas exato. ainda são elas que mandam no mercado, na internet, na televisão, nas novelas. Exatamente. Ainda são eles que ditam que tem que tocar em rádio. E aí ele partiu e tal. E aí ele foi buscando, e aí chegou no Dado Villa-Lobos, né? Isso. Que conta lá no documento. Eu queria que tu explorasse um pouquinho e dividisse com o pessoal essa questão de talvez os mais jovens não saibam quem é o Dado Villa-Lobos. Eu queria que tu falasse, enfim. E a partir dali, assim, eu queria que tu falasse também, tipo, agora a Ultraman já pegou uma casca, assim, a gente já tá as ganha. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse momento, assim. Na nossa época ali era a transição, né, do disco vinil, que era muito difícil gravar, caro, etc., pro CD, que já foi uma coisa mais fácil de gravar. Mesmo assim, para tu chegar numa gravação, tu começava com fita cassete. Certo. Gravava, ele era muito mais prático, barato e tal. E aquilo ali tu dava na mão de produtores. Então, o Dado Villa-Lobos né, o guitarrista do Legião Urbana. E ele teve um selo, e se eu não me engano ele existe ainda, que é o Rocket. É um selo que lançou a Comunidade Ninjitsu, a Ultraman, Jorge Cabeleira e O Dia que Todos Seremos Inúteis. Quem mais? Acho que o Tony Platão, olha só, que também foi cantor do Ojeriza, pode ser? Não vou tomar café, nem escovar os dentes, ou de aguardente. Enfim, ele tinha um selo e chegou nele essa fita, como tu falou, o Marcito, o percussionista, ele entrou em 96 na banda, e é um cara que ele até hoje ele é muito bom, assim, de business, né? E ele entendeu que, cara, não vai dar certo a gente ficar só com 2 fitas demos, que a gente tem as fitas de 93 e 95, a gente ainda não conseguiu subir elas para as plataformas, certo. Mas é um projeto urgente, né? Legal. Chegou na mão do Dado e ele, cara, vamos contratar vocês para 2 discos. Daí o primeiro, aquele da Motinho, e o segundo,
que é homônimo, se chama Ultraman. E o segundo é o Olelê, Olelê. que vai sair agora em vinil. Em 2027 vai sair uma edição em vinil. Foram os 2 discos de contrato que a gente... O que difere isso? Quando tu tem um selo ou uma gravadora, tu tem alguém investindo esse dinheiro. Olha aqui, a gente tem uma verba para um videoclipe. A gente tem um dinheiro aqui, ó, para botar vocês 3 meses em São Paulo, fazendo rádio todo dia, fazendo show, abrindo para alguma banda. O Dado mesmo, eu sou o guitarrista do Legião Urbana, ele conhece todos os caras de programa de TV. Então, realmente, o game fica mais... acessível, mas... tu vai jogar ali com mais cartas na mão, tu tem mais, né? Do que jogando como se tu tivesse um selo independente. E é isso que acontece hoje, né? Tu vê ali, por exemplo, eu não sei se é o João ou o outro, o Thiago York, eles são, aí tu vai ver ali tu vai procurar ali qual é o selo, a gravadora e tal. Slap. Slap é um selo alternativo? Não, é Som Livre, Alternative Productions. É um subselo da Som Livre. Né? Tu vai ali, a Anitta, ela é da Sony ou Universal, eu acho que é Sony Latino. Tem a Sony Brasil, tem a Sony Latino, tem a Sony Nova York. Eles são os que estão mandando. A Isa, com todo respeito, assim, é a rainha do jabá, assim. Sim. Porque ela é de gravadora, ela já chegou com clipezão. A primeira música de trabalho tem participação do Falcão, do Rapa, um videoclipe de 100 mil reais. Então tu já chega grande no jogo. Chega chegando. Já chega como um artista, né? Diferente de um, sei lá, quem é que começou muito de baixo, assim. Vamos lá, o pessoal nem vai conhecer. O Bruno Berli. É um cara de Maceió, Alagoas, que ele não é famoso aqui, não sei, acho que vocês dois não conhecem ele, né? Mas ele assinou com um selo da Inglaterra chamado Far Out Records. Já está no 3º ou 4º vinil e também CD e tal. A música está em todas as plataformas. Ele é um cara que toca mais na Europa do que aqui. Olha só. Mas é um artista independente. Só que a sorte dele que ele... o trabalho dele, ele foi reconhecido. É um grande cantor, um grande violonista e compositor. Ele e o produtor dele, o Batata Boy, que é um cara que assim, é muito bom de sample, teclados e produção moderna, né? Mas enfim, é diferente tu ser um artista independente, sem nenhuma base, fazendo clipe em casa, no quarto. Não que não dê certo, né? Mas as chances são menores, né? Entendi. E é isso, a Ultraman a gente conseguiu já desde. A banda começou em 91. Só em 98 a gente conseguiu lançar um disco. Imagina. Então, e aí o Olelê veio em 2000. Mas era uma banda já também talhada, né, Tony? De estrada, né? A gente tinha bastante participação em festivais, assim, a gente é da mesma época do Planet Hemp, do Chico Science, a gente tocava com eles já desde 93, que a banda é de 90. 91 eu entrei. 93 a gente começou a participar de um monte de festival, assim, festivais Leite Quente em Curitiba, Paraná, o Super Demo no Rio de Janeiro, teve uma edição também em Curitiba. O que mais? Festival de Música Alternativa de Salvador, na Bahia, a gente conheceu a primeira banda da Pitty, que era o Incoma. Ela era uma cantora já prodígia, assim, já dá para ver que ela ia arrebentar. Pô, que legal. Enfim, e, cara, o Raimundos estava na estrada com a gente. Tava todo mundo começando nessa época. Que legal, cara. Daí, só finalizando, o Raimundos entrou na Banguela, se eu não me engano. Então teve aquele... O Planet Hemp entrou naquele selo Super Demo da Sony. Legal. Aí teve a Trama. Lembra a Trama, que era do filho da Elis Regina? Isso aí. Existe até hoje a Trama. Então, eram várias gravadoras e selos e subselos, assim, que por trás, como até hoje, né? Até hoje, tem uma grande gravadora distribuindo. Olha só. Tu, com essa internet, tecnologia, Spotify, streaming e tudo mais, tá tendo, tu consegue perceber que tá tendo esse movimento de novo, de voltar às origens e voltar a ter o disco, voltar a ter aquela música mais audível, que, né, tu consegue notar
essa volta, assim? Ou tu acha que não, Não. que é só os mais conservadores mesmo? Até os mais conservadores, cara. Até, tipo, eu sou dessa geração do vinil, da fita cassete, tinha que comprar a música pra ouvir ela, pra ter ela, lembra? Daí tinha rádio, mas tu tinha que comprar o CD. Aí depois começou a ver primeiro a pirataria, né? Tinha o CD pirata. Depois o pendrive. Aí o próximo passo foi o streaming. Daí tu não precisava mais comprar. Tu pode absorver, ouvir a música, o álbum, a discografia inteira, inclusive baixar também, se tu quiser, sem pagar nada. Esse é a cereja do bolo, né? Que começou com a pirataria. E mudou. Então, hoje eu vejo os caras da minha idade, assim, tá lá os discos pegando um pó, pegando um mofo, assim. O cara tá aqui com o CD, não tem nem aparelho mais pra ouvir um CD player. Ou toca-disco, ele, não, peraí, toca-disco eu vou ter que ligar aqui a potência, ligar na parede, coisa. Se empoeirar. Cara, vamos ouvir por exemplo, Led Zeppelin. Led Zeppelin. Ele pega no celular e ouve. Aí ele aqui já, por Bluetooth, já vem no fone de ouvido, ou o Bluetooth já liga na caixa de som, ou tu tá no carro e tu... Alexa, Led Zeppelin, rock and roll. Sabe? Então eu vejo isso, não vejo regredindo o pessoal. O saudosismo, assim. Mas tu curte também essa coisa do físico? Isso é outra coisa. Eu tenho disco, assim, era colecionador de vinil. Inclusive não de só coisas antigas, coisas novas. Sim, assim. sim. Até porque o vinil tá aí, né? O Russo Passapusso lançou um grande trabalho dele em vinil. Ele é o vocalista da Baiana System. Tem um disco que ele gravou com o Curumim, que é um produtor de São Paulo. Eu comprei esse disco. Tem coisas novas que ainda saem em vinil, né? Ou então são reeditadas, né? Agora saiu o Tim Maia Racional em vinil. Enfim, quando nasceram meus filhos, parei de comprar disco. Nunca mais comprei um disco, nunca mais ouvi um disco. Olha só. Então, o que eu vejo, não vejo ninguém... eu vejo uma nova era do jeito de consumir música, né? E pra mim, eu aprendi isso com a vida. Não é nem certo nem errado. Só é diferente. De quem ouvia pelo gramofone. E outra, antes do gramofone, ninguém podia comprar a música. Por quê? Porque não existia formato físico. As pessoas, elas tinham que ir no teatro. Elas iam no teatro ouvir a música. O cara ia tocar lá Beethoven, então ia na Lapa pra ouvir um chorinho, Noel Rosa, coisa. Depois veio a rádio. Daí tu podia ir em casa ouvir pela rádio, os caras na orquestra, na Rádio Nacional, os caras lá tocando um Dino 7 cordas, uma coisa assim. Aí tu ouvia lá. Aí depois veio o gramofone. Aí as pessoas começam a poder ter a música, né? Antes era a partitura, ou ver ela ao vivo, ouvir na rádio, aí vem o gramofone, evolui pro vinil, aí vem o vinil, vem a fita cassete, aí vem o CD, aí vem a pirataria, o pendrive, e hoje a gente tá... É diferente, as pessoas continuam ouvindo música. Seja música dos anos 20, jazz dos anos 40, 50, bossa nova dos anos 60, a soul music dos anos 70, disco, o heavy metal dos anos 80, ou então o funk, esse funk Brasil, né? Baile funk, o trap, que mais? Reggaeton. São coisas mais, gêneros, coisas mais modernas, né? Mas que vieram de alguma coisa. Nada de cai assim do zero. Partiu do nada. Sim, o reggaeton ele veio um pouco ali do dancehall. O dancehall vem do reggae. O reggae vem do ska, do rocksteady. Né? O funk, o baile funk, ele vem do Kraftwerk, ele vem das batidas banda alemã, Miami, que é o Miami Bass, né? Bandas como T Live Crew, que tinham aquela batida. Vem dos DJs ali, Marlboro. Então... Nós que somos mais experientes, né? A Star Sax, propaganda do Kraftwerk, né? Isso.
Depois Tinha uma eu propaganda mostro pro pessoal. com uma música do Kraftwerk, né? Que era uma música um pouco mais lenta, né? Isso, instrumento. Só que se tu vai ouvir o África Bambata, ele usa batidas mais rápidas do Kraftwerk, né? Olha só. Então, é um dos pioneiros dos sintetizadores. Até então, as músicas eram feitas com instrumentos acústicos, né? Bateria, violão, cavaquinho. Depois começam a ser eletrificadas, a guitarra elétrica, tem captadores, né? E depois começam a ser sintetizadas, assim. A bateria, tu consegue tocar ela... E o teclado também. No teclado eu consigo fazer um timbre de flauta. Tu está sintetizando um instrumento no teclado ou na bateria, nos pads e tal. E hoje isso é 90% das composições assim, já são gravadas desse jeito, né? São sintetizadas. Então é isso. A música ela muda, não deixa de ser consumida, o formato muda, mudam os gêneros, mudam os músicos, uns vão morrendo, e vai vindo gente no lugar, mas né, sempre vai ter gente ouvindo, consumindo e produzindo música, só do jeito diferente. Ô, Tony, o Olelê, que enfim é um descasso da banda e tal, o pessoal fala, é um disco aclamado da banda, tem uma ligação com Gravataí. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso aí, cara. Sim, sim. Quando a gente termina de gravar o primeiro disco, a gente viu que a gente podia gravar onde a gente quisesse, né? Daí a gente fala com os engenheiros de som do primeiro disco, que era o Gustavo Dreyer e o Thomas Dreyer, 2 irmãos. Eles trabalhavam muito lá na City, que tinha um estúdio lá no bairro IAPI. Sim. E eles falaram assim, cara, vamos gravar. A gente tem todo esse equipamento, microfones, amplificadores, mesa de som. A gente pode gravar em qualquer lugar, né? E eles eles têm um estúdio hoje lá no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. Certo. Porém, eles estavam se mudando do estúdio deles, que era no bairro Petrópolis, lá para Bom Jesus. Nesse meio termo, eles tinham que deixar o equipamento todo num lugar. Eles têm um sítio da família deles, até hoje existe esse sítio, que é em Morongaba. 5º distrito de Gravataí. Exatamente. Eles levam todo esse equipamento, gravação, mesa, amplificadores, microfones, para esse sítio em Morongaba, e lá é gravado o Olelê e mais uns 3 ou 4 discos de outros artistas que eles trabalharam na época. Sensacional. Então, e foi incrível, porque eu fiquei morando ali 1 mês nesse sítio. Olha. E ali foi Gilberto Monteiro, gravou a gaita ponto do Peleia. Uhum. O Gustavo Black Alien, que era do Planet Hemp, foi lá e gravou o vocal de General. A Andréa Cavalheiro e a Letícia, que eram as cantoras da Hard Working Band, elas fizeram o back vocal de Dívida. O Peleia mesmo, foram todos ali, são vários MCs, né? Uhum. Alica, Nitrodi, Negro X, Base, o Buiú, quem mais? Amarelo, PX, Mano João, todo mundo foi ali, foi no estúdio gravar. Então foi 1 mês assim, inesquecível. Acordava ali no meio do mato, pegava uma bergamota do pé direto ali, uma laranja, café da manhã ali mesmo, almoço, tudo ali em Morongaba. Tinha uma família que, inclusive, mora ali, né? Às vezes eles cozinhavam pra gente. Olha só, cara. A gente fixou dava um dinheiro pra essa família e eles cozinhavam ali porque era um batalhão de gente gravando, né? Sim. Mas era isso, a gente tinha um budget, a gente tinha uma grana da gravadora. Que legal. Em vez de dar pra um estúdio, a gente não dá pra gente, a gente administra. E aí saiu o Olelê. Que legal, sensacional, né? Cara, sobre isso também, né? Essa questão da música ali. Isso e não isso também, mas a gente entrevistou um ex-atleta do Internacional, agora, por último. Entrevistamos um cozinheiro, né? Um chefe de cozinha. E ambos trouxeram a questão de que o esporte abre portas para entrar em outros países, para conhecer gente, para coisa boa e coisa ruim. E essa questão da comida também, né? Por esse chefe de cozinha, ele conseguiu... Ele morou aqui em Porto Alegre, lá em Porto Alegre ele se mudou para o México, né, e ele conseguia fazer relações a partir da comida. E eu queria te perguntar isso, tu acha que a música também tem essa... abre portas também, assim,
por tu ter essa conexão com a música, tu é um cara conhecido, mas não necessariamente conhecido, qualquer lugar tá ali, ô Tonho, pega o violão, acha pra mim. E daí já era, a festa tá garantida, né, cara? Tu acha que tu concorda com essa frase? Sim, a música abre portas? Concordo, mas pela minha experiência, que eu já fui umas 5, 6 vezes pro exterior, né? A segunda vez eu morei 6 meses em Nova York. Só que aí voltei. E eu acho que isso vale não só pra música, pra gastronomia, pro futebol. Se tu é advogado, tu vai lá, tu vai chegar, vai ficar 6 meses em Nova York, vai estudar. Eu estudei o idioma, né? Tu começa a dominar o idioma. Isso não é uma coisa difícil, tá? A partir dali tu vai aumentando a tua rede de contatos, né? Tu vai fazer um pós, tu vai trabalhar num escritório de advocacia americano, coisa, essa rede vai aumentando, né? E a mesma coisa, eu dei o exemplo aqui do Bruno Berli, ele é um cara de Maceió, foi para Londres, conheceu um cara do selo, começou a se apresentar, as pessoas viram o talento dele, hoje ele tá lá, tá morando lá e ele tem um selo, que ele é contratado por um selo de Londres, né? Eu, no caso, eu voltei, eu fui pro exterior, tive essas experiências musicais, de tocar, de gravar, mas sempre acabei voltando, assim, não tenho essa pretensão de morar fora do Brasil, assim. Não, tem gente que larga tudo e vai, né? E eu não, no 5º mês em Nova York, eu já, cara, saudades da minha família, saudades dos meus amigos, é muito pessoal isso. Sim. Como tem gente que tá lá há 25 anos, 30 anos, 40 anos, né? Então eu acho que é isso, não é um pouco clichê dizer isso, que só acontece pro músico, né? Pode ser um pouco mais fácil pro músico, pro jogador de futebol, que só que, pô, vai ali, é uma minoria, né, cara? Quantos jogadores de futebol tem? Sim. Agora, quantos motoboy tem em Londres, brasileiro? Quantos entregadores de pizza tem na Itália? E por aí vai. Então, quantos pedreiros, auxiliares, eletricistas tem em Paris, que são brasileiros e estão lá morando no subúrbio, né? Pessoal, bastante na Europa tem muita gente que sai daqui para trabalhar em cafeterias também, né? Tudo. Chico Sarati, um amigo meu, tá não sei quantos anos na Europa, ele tava de cozinheiro em Dublin, na Irlanda. Uhum. Não era Dublin, outra cidade. Agora ele foi para a Suíça, porque paga mais, porque uma coisa foi acontecendo, essa rede de contatos e experiências foi mostrando, abrir uma porta para ele, que ele vai ganhar bem mais na Suíça. Então, isso é normal e isso acontece em todas as áreas. Perfeito. Que legal. Ô Tony, recentemente aí comemorou 20 anos do MTV. Eu queria te perguntar como é que chegou isso pra vocês ali. E tu gravou com o Falcão, né? O Ultraman gravou com o Falcão. Como é que chegou no repertório? Como é que foi isso aí, cara? Como é que foi? Eu queria que tu dividisse como é que foi aquele momento que até hoje é um clássico que, enfim, daí tu pegou ali as bandas gaúchas, mas aí tu pegou, por exemplo, o Cachorro Grande, o Vander, enfim, vocês. Como é que foi aquele momento? Como é que chegou na Ultraman? Foi 2005, né? A gente esqueceu de falar ali naqueles formatos, né? Vinil, fita cassete, CD, DVD. Lembra, sim, né? Teve uma época que era febre, era DVD. E esse DVD rodava, a gente chegava num bar em Juí, tava rodando o DVD. Ia tocar em Passo Fundo, tava rodando no telão do bar o DVD. Ele foi um sucesso comercial, assim, muito grande. A MTV tava numa ascensão desse projeto MTV acústico, né? Lulu Santos, Jorge Ben, Titãs, Capital Inicial, Charlie Brown Jr., Rapa, todo mundo. E eles, vamos fazer uma coisa diferente. Chegou um momento que eles começaram a inovar. Vamos fazer um acústico, 4 bandas, em vez de uma banda. Então vamos pegar 4 bandas relativamente desconhecidas ou não tão famosos, por exemplo, um acústico Lulu Santos. E tiveram um produtor musical, foi o Paul Ralphs, é um gringo que mora em São Paulo há muito tempo. Eles escolheram as bandas, então tinha Comunidade, tinha Tequila Baby, tinha Ultraman, né? Eles escolheram a Ultraman, o Vander, a Cachorro Grande e a Abdel Balde. Não me pergunte por quê, né?
mas escolheram só essas 4. Muitas outras bandas ficaram de fora do projeto. Nisso veio da direção da MTV, para deixar o trabalho não tão bairrista, porque, né, bandas gaúchas, né, vamos pedir para cada uma das bandas sugerir uma participação. Então a Bideu Baldi sugeriu o Roger do Ultraje, Cachorro Grande, Paulo Miklos, do Titãs, a gente sugeriu o Falcão, do Rapa, e o Vander Wilner, como é um punk, ele falou assim, eu quero Tom Capone. Tom Capone tinha falecido. E ele fez 100. Na hora de falar assim, o Tom Capone tá aqui comigo, né? Então foi bem uma atitude punk. Pra mim isso é ser punk, né? Sim. É ser, tipo, tu quer uma coisa, eu vou fazer o contrário. É não deixar pautarem a tua arte, etc. Enfim, a MTV foi atrás desses artistas, negociou cachê com eles toparam, todos eles. E é isso. A escolha do repertório foi junto com o Paul Ralphs. O Paul Ralphs é um produtor inglês que mora há muitos anos em São Paulo. O clichê sempre é isso, né? Casa com uma brasileira e vai morar em São Paulo ou no Rio. E ele era baixista daquela banda... baby, here we go, here we go. Here we go, here we go, my name. Esqueci o nome da banda. Sim. Bliss. Ele era o baixista da banda Bliss, uma banda inglesa. Conheceu uma brasileira, casou. Ele produziu já Armandinho, produziu acho que Tati Portela, Presta Atenção, o Acústico MTV Bandas Gaúchas. Acho que alguns outros acústicos da MTV ele produziu também. Porque é um gringo, né? Os caras sabem apertar botão. Eles inventaram o botão, né? Então. O manual tá em inglês, né? Eles sabem ler melhor que a gente. Então, e eu fui um cara muito legal. Até hoje ele tem contato com a gente, assim. Ele mandou um vídeo desses 20 anos que a gente comemorou. Sim. Comemoramos ano passado, no Araújo de Viana, e teve uma edição extra esse ano, em janeiro ou fevereiro. Ele mandou um vídeo, aqui é Paul Ralphs. Gostaria de mandar um abraço a todas as bandas pelos 20 anos do projeto acústico Bandas Gaúchas. Foi um querido, assim, mandou um vídeo e tal. E foi assim, né? É um projeto da MTV, uma ideia da MTV, com curadoria deles, assim, e a gente teve a sorte de ser escolhido. Que legal, cara. Muito bacana. Cara, sobre lá, né, 91, 92, enfim, quando tava a Ultraman já era uma realidade mesmo, né? Então eu converso, o André da NIT estava conversando sobre, ele foi meu gestor lá, tinha 17 anos, né? E ele sempre trazia, quando eu comprar um carro, ele, não, compra esse carro, por causa, né, pai, eu me lembro como se fosse ontem, eu com esse carro e tocando as bandinhas de reggae e tal, né? Tu chegou a viver essa época também, ou o trabalho era tanto, a banda era tanto, que não deu tempo de ter essa vivência de tu curtir a Ultraman, do carro, cabelo solto, aquela coisa toda, cara, surf, né, cara? Eu já, assim, me lembro com 18 anos, eu já tinha uma Caravan, depois um Chevette, depois um Corsa. Nossa, foi muito cedo, assim, a paixão por carro, né? Dirigir carro, assim, não sei se vem do meu pai, não sei. E sempre ouvia as músicas e diferente do que a gente falou antes, né? De ser pai, de ter filhos e curtir e deixar de curtir. Nessa época, cara, era muito bicho solto de sair todo dia. Eu saía todo dia da noite. Eu ia ver show das outras bandas. Cara, eu vivi muito a cena dos anos 90 e 2000. Mas muito mesmo, assim, não tem um show que eu deixei de ter visto. Eu tipo, Acústico Marley, vi 30 shows. Produto Nacional, vi 50. Nacional. Tequila Baby, perdi a conta. Rosa Tatuada, Comunidade Ninjitsu, Bideu Baldi. Na época, então, antes quando eu tava começando a entrar na música, eu adorava ver os shows do Defala, do Cascaveletes. Sim. Vi show do TNT, vi show do Garotos da Rua com o saudoso Bebeco Garcia. Bebeco Grande. Vi show solo do Bebeco Garcia. Vi
O que tu me disser, assim, de qualquer banda que teve no momento, eu tava lá. A diretoria, uma outra grande banda de reggae, junto com a Produto, com a Motivos Óbvios. Tinha a Caravana 3, outra banda de reggae. Saiu uma coletânea, um vinil coletânea do reggae gaúcho. Nessa época o Bebeto Alves teve uma fase que ele fez, saudoso também. Sim. Fez um disco de reggae. Pichou no Lisboa com várias bandas, vários formatos, vários músicos diferentes, desde banda com teclado, guitarra, bateria, até voz e violão. Vitor Ramil, que geralmente é sempre um show mais voz e violão. Sim. Tudo que tu possa falar da MPG dessa época, Totonho, Antônio Villeroy, Gelson Oliveira, Nelson Coelho de Castro, a gente chama, né, a MPG dessa época. Vi show do Hermes Aquino, Eu Sou Nuvem Passageira. Hermes Aquino. Qual o outro? Me Faz Pequena, Asa Morena e Alivia a Dor. Às vezes Posse gravou, mas é de um compositor gaúcho. Esqueci o nome dele. Daqui a pouco vem. Mas, cara, não sei quem faltou aqui eu dizer, mas eu vi toda essa cena dos anos 80, o finalzinho dos 80, toda a década de 90 e 2000 também. E aí vem a década de 2010, né? 10, 11, 12, eu começo a tirar o pé, assim. E as crianças nascem em 2018. Mas o que acontece? A Ultraman para. Não sei se você quer me perguntar. 2008, não, é isso aí. É isso, 2008, a Ultraman tá vindo ali do acústico, tá vindo de muitos anos tocando e as relações pessoais começam a desandar um pouco. Um desgaste. Isso, e a banda para por 5 anos. A gente não falou assim, vamos acabar a banda. Não, vamos dar um tempo. Não, e olhando o DVD, o pessoal fala, né? Pô, nosso primeiro DVD pra acabar a banda no outro dia. Isso, a gente gravou e acaba a banda. E por quê? Porque daí aquilo ali era uma garantia que a gente ia voltar. Legal. Quando deu 5 anos, depois a gente lança esse DVD, né? 2013, né? Nesse meio tempo, de 2008 a 2013, eu lancei um disco solo, fui morar em Nova York, estudei inglês, gravei um clipe na Europa, fui viajar. Legal. Morei no Rio de Janeiro, morei em Nova York, fui morar foram 5 anos da vida, né? Não deixei de produzir, não deixei de ter as ideias, e tocar ao vivo, gravar. Aí vem 2013... Veio o DVD da Ultraman, veio um documentário que tá no YouTube, documentário de 30 anos da banda. Veio um disco autoral novo, que é o Tente Enxergar. E ano passado, apesar de já ter pandemia, já ter todas essas coisas, ano passado a Ultraman lançou um compacto, com 2 músicas, uma em cada lado, né, em vinil. Que é um selo ali de Porto Alegre que se chama Made in Soul Records. Que eles vão lançar o Olelê em vinil. Lançaram agora Replicantes em vinil. Esses sim, são pessoas bem saudosistas, assim, que fazem esse trabalho de música física, formato físico em vinil, mas fazem para um público seleto, assim. Então eles sabem que vão vender 200 cópias, 300 cópias. É pouco, né? Mas são 300 pessoas interessadas em ter esse material. E o Olelê em vinil, tem previsão? Acho que 2027. Se não chegar no começo do ano, chega março, abril. Ainda tem muita coisa de liberações, né? Tem ali, a gente gravou Tim Maia, Johnny, tem Êxodos, do Bob Marley. Então tem que liberar essas músicas, tem que fazer um registro, se chama produção executiva, né? A capa a gente conseguiu, a gente tem falado com o Dado Villa-Lobos, tipo, a gente conseguiu a arte, todos os... porque a gente quer uma reprensagem, manter. Reprensar de novo uma obra, então a gente quer o mesmo padrão gráfico, né, da capa, do rótulo, e eu tenho visto, assim, tá ficando muito bonito, tá ficando fiel ao... E de quem é a capa? Tem um artista carioca, não vai irritar, o nome dele é Alexandre Barrão. Alexandre Barrão. É que lá no Rio não tem o significado do Sul. Essa conotação. Quando a gente chegou no Rio,
lá e fomos trabalhar com o Dado, né? O Dado falou assim, pô, tá legal demais essas músicas, assim. Eu tenho um artista plástico aqui que é a cara de vocês. O nome dele é Alexandre Barrão. Bagurizada aqui de Porto Alegre, imagina. Por que vocês estão rindo? Assim, porque, pô, Dado, desculpa aí, que tu achou que é a nossa cara, né? É que Barrão no Rio Grande do Sul quer dizer uma coisa assim. Ele, pô, não sabia. Pô, veja você, não sabia. Que legal. E o Dado, ele é de Brasília, então ele mora no Rio, mas ele tem uma pegada meio de Brasília, rock de Brasília. Isso. É um pouquinho... Mas é há muitos anos que ele mora no Rio, né? Mas sim. Enfim, e lá não tem essa conotação, né? O Barrão. Enfim, foi o Alexandre Barrão que fez a capa, a produção gráfica do Olelê. As fotos que tem dentro no encarte são do Ado Hendrix, com H, Hendrix, é um gaúcho. E a produção é do Beto Machado, Gustavo Dreher, Thomas Dreher, dos irmãos. Que te acompanhar lá, tá? Isso, e gravamos em Morungava, né? Isso. E, pô, participações eu já falei aqui, né? Do Gilberto Monteiro a Gustavo Blaquele. Imagina. O Bidu toca trombone. O Bidu é o trombonista do Paralamas do Sucesso, ele toca trombone numa música. Olha só. O fato ali de ser amigo do Dado, ele teve vários benefícios, assim, que a gente usou pra música. Que legal. Show de bola. Cara, sobre... Aí indo mais pra um lado mais pessoal, né? Antes de ir pro lado pessoal, eu queria fazer uma pergunta. Por favor, né, mano? Claro, cara. Ficar registrado aqui. Por favor. Tu tem 2 álbuns, o Lado Brilhante dois álbuns solos, assim. Isso. O Lado Brilhante da Lua e o das Galáxias. E, cara, é uma salada de fruta tanto de letra quanto de estilos musicais, e tem o chocalho com o sintetizador e o violão junto. Como é que funciona um processo criativo assim? Então, eu acredito que é muito tu ter a ideia. É que nem tipo, eu vou fazer o Peleia. Uhum. A ideia é uma milonga com rap. Uma coisa que a Graforresto Harmônica já tinha feito com o Amigo Punk. Só que antes deles, o Engenheiros do Havaí já tinha feito um pouco isso também. Sim. Estamos longe demais das capitais. Pum, bum, bum, pum, bum. A milonga. Um rock ali. O próprio Herdeiro de Pampa Aí tem o pessoal chamava de rock rural. A lua é um tiro ao alvo e as estrelas bala e bala. Tem ali o Luiz Coronel junto com os Almôndegas. Então já tinha essas misturas, né? Mas não tinha o rap com a milonga. Então a partir daí vem a ideia da letra, vem... O meu álbum solo, o que é? Meus dois discos solos. Eram coisas que eu tinha de ideia que não tinham espaço na Ultraman. Até tinha ali o Dívida, ela tem um quê de samba rock e tal. Mas eu queria ir mais a fundo ainda na música popular brasileira. E eu não encontrava, eu não achava que aquilo ali tinha espaço na Ultraman. Inclusive, tu tens ali algumas músicas que elas fazem alusão a religiões afro-brasileiras, assim, né? Muitas referências, Nos né? 2 discos tem Sim. Afrobeats, né? São músicas que vêm do conhecimento, que eu não conhecia, né? Fui ouvir a música africana. Nesse momento que a Ultraman isso foi muito importante pra gente ter parado. Porque a gente começa a ouvir outras coisas. Tem o samba de break, que é o bonde da história, que era um dia eu tava vendo o jornal e estavam consertando uma rua em Porto Alegre e descobriram que tinha o trilho. Ou seja, Porto Alegre já tinha os bondinhos. A gente podia ter um transporte alternativo. Sim. O trem, o bonde, eles foram todos sucateados pelo carro. Sim. Pelos ônibus, né? Hoje a gente ficou refém, né? Aí tu vai pra Europa, tem navio, tem ferry, o tram, que é o bondinho, o trem, o metrô, que é o urbano, a bicicleta em Amsterdã, Sim. ciclovias perfeitas. Foi planejado. E a gente vai para Porto Alegre, só tem carro. É isso aí. Meia dúzia de quilômetros de ciclovia mal feitas. Exato. Que competem com os carros e com o estacionamento, etc. Né? Então são ideias. Eu quero fazer um samba de break com a história que a gente perdeu o bonde da história, né? Por quê? Porque alguém estava lá cavocando o asfalto e viu o trilho.
Então, como é que eu vou fazer um samba de break no disco da Ultraman? É meio forçado. Não que não pudesse, não é isso. Eu achava forçado entrar um afrobeat na Ultraman. Um samba de break. O outro tem as duas músicas, nos 2 discos, eu tenho... A fórmula é parecida. O meu primeiro se chama O Lado Brilhante da Lua, e 2010. O segundo é Das Galáxias. Ou seja, já tem uma coisa astral aí, uma coisa... E Das Galáxias é 2016, né? Isso, ali a banda já tinha voltado, a Ultraman já tinha voltado, mas mesmo assim eu consegui um edital da Natura Música. Ali foi uma fase, até hoje, uma fase que a música começou, o dinheiro, da onde vinham as gravações, começaram a vir não digo só do poder público, mas de empresas. Certo. Editais, coisa, que até hoje tem bastante, assim, mas eu nunca tinha ganho um edital. E aí eu ganhei esse edital da Natura, que é uma partezinha lá do imposto de renda deles, eles dão para um artista gravar um disco. Aí eu gravei meu segundo disco. Mas a fórmula é igual. Eles abrem os 2 discos abrem com uma música totalmente feita com o corpo. A gente chama de beatbox, né? Caixa de batidas. Então, eu faço... São vários elementos. Hoje de manhã, inclusive... E tu vai somando isso, quando tu ouve, tá toda a banda ali, mas tudo feito com o corpo, comigo, né? Como é que eu vou fazer isso numa banda Ultraman, uma banda que tem um guitarrista, tem um baixista? Vamos botar uma música que é só o Tonho. Entendeu? Essas coisas... Fazendo a parte do rolê. Exato, então isso pra mim seria injusto colocar isso num disco da Ultraman. Então eu coloco isso aí, coloco afrobeat, coloco músicas de beatbox, samba de break, de gafieira, samba rock... consigo colocar essas coisas nos meus 2 discos solos. E eu tava hoje de manhã escutando ali a primeira do Lado Brilhante da Lua, e é isso, é o beatbox e ele vai crescendo, né? Isso. Ele começa um instrumento, entre aspas, ali, e ele vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, quando chega na segunda música, que é o Lado Brilhante da Lua, você já tá totalmente imerso na obra, assim. E é bem legal isso que nem tu falou, que a questão do Gilberto Monteiro... Momo King Intro, no caso é uma introdução, se chama Momo King Intro. Momo King é o nome do meu selo, né? Rei Momo em inglês, né? Momo King. E no segundo disco se chama O Corpo e Seus Limites. Também é uma música que abre o disco com todos os sons feitos com o corpo ou com a boca. Incrível. Que tu tava falando agora do Gilberto Monteiro e o Black Alien, música tradicionalista gaúcha e um rap, nossa, tu mistura isso e tu faz música de fato, né? Por isso que eu falei, são as ideias, né? A outra coisa, a ideia, o Black Alien, ele tá no General, aquela música da Ultraman, né? Que é um reggae com metal. A gente sempre achou, olha só, cara, as semelhanças que tem o reggae com o heavy metal. Como assim, cara? O reggae é uma coisa de praia, cachoeira, paz e amor, ali, surf, né? Tipo, one love, né? Não, mas peraí, ouve o baixo. Pum, pum, bum, pum, bum, pum, bum, pum, bum, bum, cum. Se a gente pegar essa linha de baixo e botar distorção, fica heavy metal. Essa foi a ideia. Aí a partir daí a gente gravou o Êxodos, do Bob Marley, numa versão heavy metal, trash, sei lá. E gravamos o General com uma participação de Raga Muffin, com o Gustavo Black Alien. Pra mim, a ideia vem antes da rima. Rima, tu vai rimar aqui, ó, coração com emoção, cantar com dançar. Não, elas vêm, um repentista faz tudo isso na hora. Mas tu tem que dar a história pra ele, pro repentista, né? Tipo, o marido traído. Aí ele vai começar, porque o chifrudo, e o outro é o canudo. E as rimas vão vindo. Quando tu tem o tema e a ideia. Pra mim vem antes do resto. Pô, demais. Show de bola. Cara, um pouquinho entrando na tua vida pessoal, assim, um pouco, né? Eu ouvi bastante tu falar sobre uns episódios, uns podcasts passados, enfim. Tu fala bastante do lado budista ali e tudo mais. Não sei se tu pode abrir um pouco pra nós sobre essa espiritualidade, o quanto isso também é importante pro teu dia a dia, pras crianças, pra tua família, pra ti mesmo, né? Eu ando não praticando muito, vou ser sincero contigo, mas
em 2010, eu me converti ao budismo, muito por influência de duas pessoas. O tecladista que tocava comigo na época dos discos solos, o Marco Farias, e o Luiz Wagner, que é um cara também o Marco Farias está inativo ainda, mas o Luiz Wagner nos deixou em 2019. O Luiz Wagner é um cara que ele é de Bagé, e nos anos 60 ele teve um grupo muito famoso, na época que era Os Brasas, e ele foi morar em São Paulo. Lá o grupo se separou e ele virou um músico solo e gravou e tocou com muita gente, inclusive Tim Maia, Jorge Ben. O Jorge Ben tem uma música que se chama Luiz Wagner é guitarreiro, toca essa guitarra e anima o terreiro. Então, aquela influência ali, ele é um dos pais do samba rock, o Luiz Wagner. É o camisa 10 da seleção, laiá, laiá. Outra música dele, tô com saudade do Jackson do Pandeiro, tô com saudade, apesar de brasileiro. Ele foi parceiro do Bedeu, né? Fizeram várias músicas juntos. Papas da Língua gravou ele. Como vou deixar você se eu te amo? Vanderleia, muitos artistas, Rony Von gravou Luiz Wagner. Lá por 2000 e pouco a gente conhece ele indo para São Paulo nessas idas, né? E ele é um praticante fervoroso do budismo de Nichiren, que o budismo ele tem o tibetano, o indiano, tem. Sim. E esse é um budismo com origens chinesas, porém é chamado de budismo japonês, é o budismo de Nichiren. E eu me converto em 2010, deixo de ser oficialmente católico, né? Porque fui batizado, Sim. Fui crismado, tudo, por conta da família, né? E ali, há alguns anos, eu pratico muito, assim. Pratico, que eu digo, de ir nas casas das pessoas, ir na sede, nos lugares, e meditar, e fazer todo... A partir de um momento eu dou uma desapegada também, porque eu acho que também Sim. O budismo faz parte um pouco disso Sim. também, né? Sim. Desse desapego, né? Mas levo esses ensinamentos até hoje comigo, né? Então, eu devo muito esses ensinamentos do budismo ao Luiz Wagner. Que legal. Inclusive, em 2017, antes dos meus filhos nascerem, eu fiz uma viagem para a Índia. Fiquei 1 mês na Índia. E, inclusive, isso até ajudou um pouco a desapegar um pouco. Porque lá eu vi que na Índia existe uma liberdade religiosa incrível, assim, uma pluralidade, né? Pluralidade. Chega lá, tu acha que todo mundo é budista ou hindu. E é que tá, cara, a maioria das pessoas lá é muçulmana. 4, 5 da manhã já tá o pessoal orando ao Islã, né, Alá, orando a Alá. E tá tudo bem, tá tudo certo, assim como tu olha ali do lado tem um hindu todo cheio de cinza do crematório. Exato. Aí tu vai pra Manali, uma montanha lá que tem os pessoal só carequinhas, budistas. Como também tem ali o templo cristão, católico, da Madre Teresa de Calcutá, que foi uma indiana que introduziu o cristianismo na Índia. Então como tem ateu, como tem terrorista, tem nos postes, assim, tem cartazes de procura-se terroristas, né? O cara que põe uma bomba e mata um monte de criança. Então tem de tudo na Índia. E ali é uma coisa, esses choques fazem bem, assim, pra gente também desapegar um pouco das coisas. Se revisitar. Meu professor... É um país pacífico mesmo? Apesar de já ter tido muitos casos de violência e de terrorismo, a Índia é bem de boa, assim, né? Não vê a polícia com arma, eles usam bambu. Olha só. Tem essa coisa, assim... Que nem a mãe do cara. Então... Eles têm uma gíria pra... Eu não sei se é bambu therapy, uma coisa assim. Terapia. Porque tem um caos, assim, né? Tipo, as ruas não tem semáforo. São rotatórias. Então os carros nunca param. Eles vão buzinando e entrando, assim. E funciona. O tuk-tuk? Tem tudo. Tem o tuk-tuk, tem o tuk-tuk elétrico. Aí tem o Rishikar, acho que é Rishal, que é o cara puxado por um homem. O Uber é mais barato que isso.
É mais barato que os dois, que o tuk-tuk e que o rickshaw. Veja bem. Que Não coisa. faz sentido, né? E, enfim, é um caos. E nisso as vacas no meio. Porque a vaca Sim. é sagrada Sim, e elas andam sim, livre. sim, Na sim. estrada. Aí tem uma freeway lá, 3 da manhã, passa um boi, assim. É que nem aqui quebrar um espelho, é tu atropelar uma vaca. 7 anos de azar. E não pode comer. Ninguém come, aí que tá uma questão cultural. É, que nem cultural. aqui, ninguém come cavalo. Mas no Oriente Médio comem carne de cavalo, né? É. Na Índia, o judeu não vai comer o boi, porco. o boi, a vaca. Isso. O hindu não vai comer, o muçulmano não vai Isso. comer, o budista. Ninguém come a carne do boi e da vaca. Todas as É religiões. isso aí. Então é uma questão cultural. Cultural. Já parece que os muçulmanos comem frango, Sim. peixe. Budista tem vários budistas vegetarianos. Eu trabalhei numa E empresa indiana. hindus também. Quando tinha visita, nada de carne de... Mas tem indiana. católicos lá, cristãos, e eles comem frango, peixe. Sim. Né? O judeu, porco de jeito nenhum. Sim, Então porco, são judeu questões não. de cultura Cultural. mesmo, né? Em compensação, eles têm muitas fontes assim de O- proteína e as especiarias, né? Sim. Que são incríveis, assim. Temperos. A experiência culinária lá é incrível. Deve ser assim. fantástico. O pessoal fala mal, assim, da higiene, Não, mas aqui daí... mas eu vou te dizer que com a ausência da carne, a comida não estraga. Exato. Só isso, esse comentário é feito mais porque é feito na rua. Sim. Isso é comida de rua, assim, mas não vê. Eu não tive nenhum problema, assim, com a comida de rua. Meu professor pegou uma virose. sei lá, uma virose e eu não peguei. Fiquei um mês na Índia de boa. Tomei banho no Ganges. Olha só, cara, que sensacional. Incrível, a experiência. Sensacional. Toda viagem te muda, né? Ô, Tonho, olha só a pergunta que o Alisson tá fazendo e tal. Eu gosto muito de Beatles, né? Pra mim, enfim, eu aprendo, cresço escutando Beatles e tal. E quando o George vai pra esse lado, a sonoridade da banda cresce, muda, e os estilos, citara, enfim, uma série de coisas ali. E de 2010 pra cá, o que acrescentou no teu som, cara? O que tu pode dizer, assim, tipo, dessa tua experiência, dessa tua nova vivência, digamos assim, dessa espiritualidade, o que tu pôde agregar no teu som, cara? Então, tem os clichês, né? O cara acha que por ter ido na Índia, vai e volta fazendo música indiana, né? O George Harrison usou isso nas músicas, né? Tomorrow Never Knows, eu acho que é a música que tem uma cítara ali. Sim. Ele foi estudar a cítara com o Ravi Shankar. Ravi Shankar, pai da Nora Jones. Nora Jones. E a outra filha dele, que é a Ashnu Shankar, que essa sim é citarista. Ela toca cítara. Teve esse ano no Araújo Viana. Olha só. Porque a Nora Jones é uma filha americana. Isso. Toca aí. jazz, piano, canto, Isso standards, aí. assim. Já Eu vi o a documentário. Ashnu, se eu não me engano, é Ashnu, procurem aí. Vamos pesquisar. Ashnu Shankar, ela é filha indiana do Ravi. E o Ravi, ele tinha lá o ashram dele, que é o lugar de meditação e estudos, numa das cidades, era Varanasi. Varanasi. E naquele documentário dos Beatles, eles vão para Rishikesh. Eu tive nessas duas cidades. Rishikesh é a cidade com mais templos, né? E para fazer a yoga, meditação, e é na beira do Ganges. Aí mais para baixo é Varanasi, que o Ravi Shankar é nascido em Varanasi. Essa é a cidade crematório. Isso, eu ia exatamente. Assim, aí tu toma banho em cima, tu não toma banho depois dos crematórios. Isso. Tu toma mais em cima, que a água é mais tranquila. Legal, assim. cara. Geladinha, porque vem a água do Himalaia, do degelo da neve. Então, e Manali é uma outra cidade com muitos templos. Sim. Que eu fui, que é uma das passagens pro outro lado do Everest, do Himalaia. Everest é uma das montanhas, né? São uma cordilheira, são várias. Então tem esses Pass, Hag Pass, não sei o que, Tag Pass, que são lugares onde tu consegue cruzar pro Butão, pra Tibete, pra China, pro outro lado da cordilheira. Um lado tá a Índia e o outro lado tá
a Ásia mesmo, né? E a esquerda aqui acho que é Afeganistão, Paquistão. E para a direita aqui já vai indo, né, para Indonésia ali, mas antes tem um outro país que se separou da Índia. Esqueci o nome também agora. Tem que pensar em outra coisa. Não é meu forte. Geografia não é teu forte. O Butão tem o índice de felicidade. Né? Orquestra, Sensacional. Mahavishnu Orquestra. O George Harrison faz um concerto para Bangladesh. Bangladesh Está na direita da Bangladesh. Índia, quem olha no mapa, e aí que está terminando a cordilheira. Ali daí já vai começar Indonésia, Tailândia, coisa, vai até o final lá. E tem o Sri Lanka também, que fazia parte da Índia, que é no sul, né? Isso aí. E nisso tem ali toda a cordilheira dos Andes, né? Do Himalaia, que é sagrado e tal, tudo. E Manali tem essa passagemzinha ali no meio, e é uns 3.000 metros de altitude, assim. Fui ali também. Que legal, Incrível. cara. Baita Por experiência. essa ninguém esperava, né? Aula de geografia. olha E eu lembrei lá o nome do Asa Morena. É o... Ah, sim. Esse é o... Tinha falado até já. Esqueci de novo. Tá, mas vai Eu vir. lembrei e esqueci agora. Da Zizi Post, tu falou, né? A Zizi Post gravou. Isso. Não, mas vai voltar. Ela vai voltar. É o Hermes Aquino com... Foram os caras, na época, os caras mais, assim, músicos gaúchos que... Tava a música deles no Fantástico. Uhum. Tinha clipe do Fantástico. Todo domingo tinha um videoclipe, Zé né? Carapídia. Zé Caradípia. Caradípia. Exatamente. Tanto que o e-mail dele, ele fala assim, anota o meu e-mail aí. Zé Caradípia. Cara de pia, mas é Caradípia, né? Zé Caradípia. Ele foi gravado pela Zizi Posse. E o Hermes Aquino, ele mesmo gravou o Eu Sou Nuvem Passageiro. E entrou na novela. E foi um sucesso estrondoso na época. Vi show desses gênios também. Que sensacional. Ô, Tony, ontem eu tava escutando ali os Santo Forte, Grama Verde e tal, e eu vi aquela pegada dos metais, um baixo bem groove assim e tal, e os metais nas músicas e tal. Isso aí já te deu subsídio assim já pra falar do teu projeto já de Tim Maia e tal, essa coisa do funk ali de Tim Maia. Como é que foi? Tu tá com esse projeto? Olha só, por favor. Não tem nada a ver com o projeto do Tim Maia. O Grama Verde e o Santo Forte, eles vêm da influência do Luiz Wagner. Olha só. Porque o Luiz Wagner é um dos percursores do samba rock. Olha só. E samba rock, além da percussão, ele tem muito esse apelo dos naipes de metais, dos sopros. Isso. Tá? Justamente quando eu conheço ele, essas músicas entram no disco da Ultraman, no terceiro disco, que é o incrível caso da música que encolheu e outras histórias. E ele, além do samba rock, ele é um dos precursores do reggae no Brasil. Olha só. Não só o cara lá da Bahia, o Gilberto Gil, que gravou o Woman No Cry, mas também teve o Edson Gomes, da Bahia, e também Luiz Wagner. Por quê? Porque ele tocava shot. E o shot... E ele falava que o shot era a mesma coisa que o reggae. Olha só. Só mudava um pouquinho ali a célula rítmica. Enfim, a gente convida ele para gravar e ele faz a letra de Coisa Boa. Quando a gente se encontra, rolam coisas boas. Ele gravou, o vocal é dele, a letra é dele. Grama Verde é uma composição do Pau Brasil, um grupo de samba rock gaúcho dos anos 70. Com esse cara que eu falei, o Bedeu, Leleco Teles e Alexandre Rodrigues. O Alexandre ainda está vivo. Na época, quem produziu o Pau Brasil foi o Luiz Wagner. Olha aí. E o Santo Forte é uma composição da Ultraman, minha, letra e música minha, que veio da influência toda do Pau Brasil e do Luiz Wagner. Tá? Olha só. Tim Maia. Lá em 93, quando eu tô entrando na banda, na Ultraman, começo a tocar em alguns lugares de Porto Alegre. Um deles é o Porto de Elis. É um lugar bem democrático na época, um lugar assim onde todas as bandas queriam tocar e estavam tocando, era a vitrine. Num desses shows eu fiz um show junto com a Père Lachaise, é o nome daquele cemitério, né, em Paris. O baixista dessa banda era o Flávio Passos,
Ele me olhou, me viu cantando e ele disse assim, cara, tu tem uma voz boa pra Tim Maia. Tu não é afim de fazer um projeto comigo chamado... Eu tenho até o nome, Black Master. Que a gente vai cantar as músicas dos mestres negros. E eu, vamos fazer. E o primeiro show foi no Garage Hermética. Não foi no Portilhis. Deu certo. Começamos, eu tive uma banda cover que cantava Tim Maia, isso em 93. Tim Maia, Jorge Ben, Bob Marley, Ed Mota. E aí, em 98, o Tim Maia faleceu. O Flávio chegou e disse assim, cara, não é a fim de fazer um show de tributo a Tim Maia? Daí a gente não vai tocar os outros mestres. Ed Mota, Bob Marley, vamos tocar só Tim Maia. Desde aquele dia, não mudou mais o repertório. Estamos desde 98 com o nome Tributo a Tim Maia. É o primeiro e mais longínquo tributo em atividade no Brasil. Já fizemos 4 turnês no exterior, 2 nos Estados Unidos e 2 na Europa. Inclusive agora esse ano, né? Estávamos lá na nossa 4ª turnê. Fizemos Espanha, Madrid, Barcelona, Portugal, Lisboa, Porto, Guimarães, Dublin na Irlanda, Montpellier na França e Genebra na Suíça. 8 shows em 12 dias, 3 sold-outs, né? Um público 90% brasileiro que mora nesses lugares e tem carência, tem uma saudade, uma memória afetiva e tal. Mas também ali um público gringo, né? Interessado, colecionadores de vinil, produtores que também são interessados e vamos prestigiar. E aí já estamos planejando a 5ª turnê já. Já começamos a trabalhar, porque isso é um trabalho que requer muita organização. É trem, é avião, é ônibus, é bondinho, é hostel, é hotel. São vários tipos. E o time, Tom, é mais enxuto? Como é que é? A gente foi com o time daqui, baixo, guitarra, bateria, vocal, teclado. E lá a gente contratava sempre 2 sopros, um trompete e um trombone. Teve show que foi um saxofone e um trompete. Mas geralmente o naipe que funciona mais para nós é um naipe com trompete e trombone. Então chegava em Lisboa, tem o Micael, que é um português. Tá? Ele toca toda a obra do Tim Maia e tal. Cada cidade a gente contratava uma dupla de músicos locais, assim. Dava as partituras e os caras saíam lendo. Bora lá, vambora. Que legal. E tá trabalhando agora aqui, tá rodando com esse projeto aqui no Brasil agora. Então, o projeto, o Tributo a Tim Maia, ele descende da Black Master. Sim, então, mas eu digo, hoje tu... Ele nunca parou desde 98. Em conjunto com a banda, com a Ultraman. Exatamente. Legal, cara. Hoje eu tenho 3 trabalhos paralelos, então... se eu não tenho show com a Ultraman, eu tô me apresentando com o Tributo a Tim Maia. Se eu não tenho show com o Tributo, eu tô me apresentando Tonho Croco Trio, Tonho Croco Quinteto. Olha só. Eu tenho várias formações do meu trabalho solo. Cara. Que bacana. Adoraria ter 8 músicos comigo no palco, mas às vezes a realidade não é essa. Então, não permite. Às vezes eu me apresento até voz e violão, que é uma coisa que eu já não gosto tanto de fazer, porque não é tão divertido não tocar sozinho. Prefiro tocar com alguém, né? Então tento sempre do trio pra cima. Olha só. 5ª turnê, pega a estrada de novo, como é que fica a saudade dos piá? Pois no começo, quando as crianças nasceram, eu deixava, são gêmeos, né? Eu deixava 2 babás cuidando deles. 2 babás, né? Uma babá já é cara, era 2, né? Mas era pro bem-estar, né? Deles e da mãe deles, né? Hoje eu tenho que agradecer a rede de apoio que eu tenho, né? Com a mãe deles, com a família dela, com a minha família, né? Que eu consigo trabalhar, consigo me programar, fazer uma como é que é aquela palavra, né? Estratégia, fazer um cronograma, né? Uhum. Que eu consigo deixar eles em segurança. Legal. Por quê? Porque eu já tentei levar eles em show e 8 anos ainda é muito cedo. Sim. Não é uma idade boa para botar a criança na noite. Até em experiências que eu levei eles em shows na tarde, né, 4 da tarde, 6 da tarde, ainda é muito barulho. Sim.
E são crianças atípicas, né? Então o sensorial deles, né? A logística, né? É diferente. Então eu tento não expor eles assim, nessa idade ainda. Mas tudo dá certo, tudo tem dado certo. Com a rede de apoio. Com a rede de apoio, se não tiver, tem babá, né? Tem 2 babás, elas ficam felizes quando eu ligo pra elas. Pra pegar o gancho do Gil ali, né? A gente até tinha te entregue já, né? Então só pra deixar registrado aqui também, né? Que a gente entregou pro Tonho, né? Pras crianças ali, a revistinha do GR, que a gente fez a entrevista, inclusive tá aqui assinado, né? O GR o Tonho vai levar lá pras crianças, lá tem bastante coisa legal ali. Então, presente da família Falcote. Sabe que eu conheci eles no shopping ali de Cachoeirinha, né? E a minha filha é desenhista, assim como eu desenhava. Ela tem assim, o hábito, o prazer da leitura e do desenho. E a gente foi conversar com eles, né? E ela falou, posso mandar meus desenhos pra ti? E ele pode, claro. Sim. E ele mandou, a gente conversou ali pelo Instagram e tal. Foram super receptíveis, assim, e trocamos uma ideia, assim, e conheci já o trabalho deles, e realmente muito legal. E outra pra te presentear, né, que é o Tonho Croco. Esse aqui a gente não tinha te mostrado. O GR e a Thaís mandaram pra ti, cara. Eu tô mais bonito. Vou só mostrar na câmera ali. Esse eu tô mais bonito, hein? Olha só. Obrigado, hein? Adorei mesmo. Esse já não tinha visto, né? Tinha? Um abraço pro GR e pra Thaís. Abração, obrigado pelo presente, adorei. Os teus estão ali já. Então, estamos nos encaminhando pro final, né? Dessa tarde sensacional aqui com o Tonho. Tonho, a gente tá muito feliz, cara. Quero te agradecer tu ter aberto o espaço na tua agenda pra estar aqui conosco. A gente sabe que a vida de artista não é fácil, é correria, enfim. E tu veio aqui pra nos brindar aí com a tua presença, cara. Muito obrigado, a gente tá muito feliz mesmo pela tua presença aí. Obrigado o convite. Eu tô indo pro 4º ano, morando aqui em Cachoeirinha. Eu acho que faz parte também eu confraternizar com a comunidade cultural também, né? E eu sou um cara que não fazia podcasts, assim, logo naquele boom, naquele primeiro começo, assim, foi uma explosão de podcasts e a gente sabe que tem assuntos pessoais, tem coisas, né, e não me chamava atenção participar. Depois disso eu comecei, quando eu vim pra cá, eu comecei achei até que o conteúdo aqui era bem mais superior do que aquele feito em Porto Alegre, assim. E é isso, a gente tem um complexo de vira-lata, assim, né? Que acha que as coisas que são de fora são melhores, né? Que as coisas que, Nova York, São Paulo é melhor que o Rio Grande do Sul, é melhor que Porto Alegre, ou então que Cachoeirinha, Porto Alegre é melhor que Cachoeirinha, que Gravataí. Enfim, eu acho que é uma ilusão isso, sabe? Que o melhor tá na gente. A paz, a gente tá no que a gente procura e no que a gente encontra. Não existe uma fórmula, né? Esse melhor, ele é relativo, né? Então, eu fujo dessas palavras em inglês, né? Hype, o que é na moda, o hype, coisa, né? Mas eu encontrei aqui, em Cachoeirinha, a paz. Eu encontrei sucesso. Para mim, o sucesso é estar com meus filhos, é dar uma qualidade de vida para eles. E eu acho que eu encontrei esse sucesso, assim. Nada mais justo que eu devolver para a comunidade, para as pessoas, para os bares, para a vida noturna, para a vida diária, para o comércio, enfim, tudo, né? Se eu puder escolher um terapeuta, vou escolher um terapeuta daqui, não vou até Porto Alegre, tento ir o mínimo possível, e não por nenhuma mágoa também, né? Sim. Nada, é mais por isso, é mais por valorizar o lugar onde eu tô morando já há 4 anos. E então, só para vocês entenderem que é um prazer realmente mesmo estar aqui. Pô, cara, e ganhar esse presente aqui. Eu acho que só afirma isso, né? Que eu acho que eu tô no caminho certo. Assim, quando o pessoal, os artistas locais, né? Começam a me homenagear a minha família, assim, e ter esse tipo de vínculo, é porque a gente tá no caminho certo. Show de bola, cara. Muito obrigado.
Pessoal, sigam nas redes sociais e a gente vai encerrar assim, sem mais. Forte abraço. Tchau, pessoal. Obrigado aí. Valeu. Muito massa. Satisfação de verdade. Obrigado. Esse aqui eu não esperava, hein? Obrigado, cara.